paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. E antes de darmos início ao estudo, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pai, nós precisamos da Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos para que o Senhor venha, meu Pai, através da Sua palavra, nos direcionar, nos capacitar, nos fortalecer. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, porque é através do Senhor nós podemos entender esse estudo, que através da Tua presença, Espírito Santo, esse estudo possa impactar nossas vidas e que possamos entender as verdades que somente o Senhor pode nos revelar. Fica conosco, Pai querido. É assim que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O estudo de hoje nós vamos falar o destino final dos mortos. Aonde que vão os mortos em Cristo? Aonde vão os ímpios, né? Os que morrem sem Cristo, os que morrem sem confessar a Cristo. Aqui nós vamos entender. E para a gente entender esse estudo, nós vamos lá para o Evangelho de Lucas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e seguisse através da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em sua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Disse, porém, Abraão: E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aqui a gente pode dar início ao nosso estudo após essa leitura bíblica, que já vai ser já é a base esclarecedora para o nosso estudo de hoje, né? Aqui já foi revelado para onde vai o ímpio e para onde vai os que estão em Cristo, tá? Nós podemos entender que essa lição nos garante que aqueles que estão em Cristo vão receber um futuro glorioso. Já está preparado grandes coisas ao lado do Senhor Jesus. A glória do Senhor, ela já resplandece. A graça do Senhor já está sobre aqueles que estão em Cristo. Nós vamos poder entender isso, porque existe muitas dúvidas, né? Eu sou de Cristo, então eu vou morrer e vou ficar esperando Jesus? Vou ficar dormindo? Não. Lá em João, no capítulo 5, no verso 28, vai nos dizer uma coisa. Esclarece esse assunto. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Lá em João, capítulo 5, no verso 28, tá? A palavra de Deus afirma que não existe purgatório, não existe descanso de alma, não existe reencarnação, tá? Aí entra
essa visão. Para onde então que vão os mortos? Né? O que acontece? Essa carne aqui, ela vai ficar descansando. E daqui para lá a gente vai entender o que acontece com a nossa alma, tá? Aqui a gente pode entender que o estado intermediário tem dois destinos. Um é o Seol, tá? O Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos, tá? Então o Seol é um estado dos mortos, né? Ou também a gente pode conhecer como Hades, tá? Lá no Novo Testamento é traduzido Seol por Hades. Normalmente Hades é visto como lugar de punição, é o destino dos ímpios, tá bom? E o vocábulo paraíso é de origem persa e significa parque ou jardim de paz. Olha que maravilha! Então, recapitulando, Seol significa lugar ou estado dos mortos, tá? Seol é um termo hebraico que significa sepultura, lugar ou estado dos mortos. O vocábulo paraíso, ele é de origem persa e significa parque ou jardim de paz. Esses são os dois lugares aonde podemos dizer assim, é o estado intermediário, antes da volta de Cristo, tá? É antes do arrebatamento. Quando os ímpios morrem, eles vão para um lugar, e quando os salvos em Cristo morrem, eles vão para outro lugar. A alma vai, a carne fica, tá? A carne vai ficar na sepultura da terra. Então vamos continuando. Então a gente já viu aqui que existe o quê? Dois lugares, né? O Hades e o paraíso. Nós podemos entender que então o estado intermediário tem dois destinos, os que estão em Cristo e os que não estão. Mas qual é essa situação? Qual é a diferença, né? O estado intermediário dos salvos. A gente pode seguir aqui, lá em Lucas, no capítulo 16, a gente consegue entender claramente para onde que vão os dois, tá? Primeiro a gente vai falar do estado intermediário dos salvos. Olha o que acontece. Quando o justo morre, quando os salvos em Cristo morrem, eles são levados pelos anjos. Olha que coisa mais linda. E está aqui em Lucas, no capítulo 16, no verso 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que privilégio. Olha que coisa mais linda. O justo, quando morre, ele é levado pelos anjos para ficar no paraíso, para ficar no jardim de paz. Ele é cuidado por Deus, aleluia. E a gente pode testificar disso em mais uma passagem. Vamos recordar lá na crucificação de Cristo, quando Jesus está lá do lado, né, dos ladrões, né? Jesus está com os ladrões lá na cruz e acontece que um deles reconhece quem é Jesus, né? E ele diz, o ladrão diz para Jesus que é para ele se lembrar dele quando ele for para o céu. E olha o que Jesus responde: hoje estará comigo no paraíso. Está em Lucas 23, do verso 42 e o 43. Olha aí, mais uma prova de que os que morrem em Cristo vão para o paraíso. A alma vai para o paraíso. Aleluia! Deixe bem claro no seu coração. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe sono de alma. Quando os que estão em Cristo morrem, eles vão para o paraíso. Olha que lugar lindo, para o jardim de paz. Vão ser recebidos
levados pelos anjos. Aleluia! E as bênçãos não acabam por aí. O espírito e a alma deixam o corpo, que permanecem no lugar de espera. Aleluia, aguardando a ressurreição de Cristo, tá? Nós podemos confirmar aqui, ó, o próprio Jesus é quem recebe o seu Espírito. Aleluia! Lá em Atos, no capítulo 7, no verso 59, Estevão fala que Jesus receba o meu Espírito. Então, ele mesmo já confirma. Vamos lá em Atos? Em Atos, capítulo 7, no verso 59, diz, ó, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que lindo. Os anjos nos levam ao seio de Abraão. E Jesus recebe nosso espírito. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Nós fomos recebidos por Jesus. Aleluia! O espírito dos justos após a morte, tá? E a alma vai para o seio de Abraão. Aleluia! Glórias a Deus! Então vamos entender aqui, né? Que nós, salvos em Cristo, quando morremos, somos levados pelos anjos para o paraíso. O Senhor Jesus recebe o nosso espírito e a nossa alma, tá? Nós ficamos lá no paraíso, guardados com Cristo, porque ele mesmo confirmou aqui, quando ele falou lá pro ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Então a nossa alma e nosso espírito fica lá no paraíso. Fica lá no jardim de paz, esperando Jesus arrebatar a sua igreja. Eita glória! Deus é fiel, tá? E a gente pode entender uma coisa, que nós não perdemos a nossa identidade após esse processo, né? A gente pode ver ali na passagem de Rico e Lázaro que os ímpios, eles não perdem a sua identidade nem a sua consciência, tá? Porque ele sabia aonde ele estava e quem ele era, né? Porque ele estava no Hades, o rico morreu e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Então, ele sabia quem ele era e aonde ele estava. Claramente disse a Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Então, a gente pode entender aqui que eles não perdem, nós não perderemos a nossa identidade nem a nossa consciência, muito menos aqueles que vão para o Hades, tá? E a gente pode confirmar que os salvos em Cristo também não perdem a sua identidade, porque lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17:3, em Lucas 9:30 ao 32, Jesus aparece com quem? Né? Quando ele é transfigurado, fica Moisés e Elias com ele. E a gente pode notar que fala Moisés e Elias. Então, após a morte de Moisés, né, e Elias ser arrebatado, eles não perderam a identidade, né? E a gente pode entender isso. Agora a gente entende, né? O que Paulo quer dizer na passagem que ele diz? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, ele tinha um desejo de estar com Cristo, porque ele sabia quem ele era e o que o aguardaria. Então, para quem não sabia, agora está sabendo. Existe, sim, um lugar intermediário para as almas que estão em Cristo, e é o paraíso. Eita glória! Aleluia! O jardim de paz. Antes de sermos arrebatados, tá? Isso é um estado intermediário, ainda tem muita coisa ainda para vir, muitas bênçãos mais. Por isso que vamos continuar firme com Cristo, porque com Cristo é vencer ou vencer. Então aqui a gente pode entender, né? Que o estado intermediário para os salvos em Cristo, recapitulando, é o paraíso ou jardim de paz, tá? E a gente não perde a nossa identidade, a gente não se esquece quem a gente é. E a nossa alma e o espírito fica ali aguardando Jesus ressuscitar a igreja, né?
o arrebatamento, ressuscitar os mortos, ou seja, o nosso corpo ser transformado, tá? Então a nossa alma e o nosso espírito fica lá no paraíso esperando o tribunal de Cristo, tá? E o que acontece com os ímpios? O estado intermediário dos ímpios é qual? Infelizmente, quando os ímpios morrem, a gente pode ver ali que o rico, quando ele morreu, ele foi para onde? Foi para o Hades, ser atormentado, né? E ele estava em chamas, porque ele fala: Abraão, tem misericórdia de mim, né? Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para que me refresque a língua, porque estou em chamas. Então, para aqueles que não aceitaram Jesus, não acreditaram nas promessas, o lugar intermediário para eles é o Hades, é o céu, é o inferno, tá? E lá é um lugar abaixo, né? Porque ele fala que ele olhando de cima, olhando de baixo, né? Aliás, ele olhou para cima, perdão. Ele olhou para cima e ergueu os olhos estando em tormentos. E para completar, não tem como ter ligação mais, né? É bem visível, bem claro que essa passagem nos deixa que uma vez que você morreu e foi para o Hades, que foi para o inferno, e uma vez que você morreu e foi para o paraíso, né, para o jardim de paz, existe um abismo entre esses dois lugares intermediários, tá? Tanto quem morreu no Hades não pode ir para o paraíso. E quem está no paraíso também não pode ir para o Hades, entendeu? Porque ali diz, ó, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, aqui é Abraão dizendo para o rico. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Existe uma divisão, uma separação, porque a nossa vida eterna depende das ações da nossa vida terrena. E o nosso e a condenação eterna depende da vida terrena, tá? Após a morte carnal, a nossa alma, né, vai ou para o paraíso, que eu amei essa palavra, para o jardim de paz, ou para o Hades, para o Seol, né, para o lugar dos mortos, para o lugar da sepultura, para o inferno. Tudo vai depender do quê? Das nossas atitudes terrenas, a nossa vida carnal agora, completa, entendeu? Aqui na terra. Seremos servos de Cristo? Então vamos aguardar lá no paraíso. Nossa alma e nosso espírito vai ficar lá, esperando Jesus voltar. Agora, quem, infelizmente, não serviu a Cristo, não deu ouvidos à palavra, não se arrependeu, não mudou de vida, vai morrer e vai esperar o juízo final no inferno, no Hades, no céu, tá? Estes são os dois lugares para o estado intermediário. Infelizmente, é a consequência, né? Tudo existe uma consequência, né? Deus deixa bem claro. Se você é uma pessoa boa, se você faz coisas boas, se você se arrependeu, você vive para Cristo, serve a Cristo, então você vai ficar fora da ira de Deus, né? Você é guardado, você é protegido. E aqui a gente vê que essa morte carnal, ela só vai fazer o quê? A sua carne ficar nessa terra, a sua alma já vai para Cristo, você já vai estar com Cristo, né? Você já vai estar aguardando o tribunal de Deus. Aleluia! O justo que morrer, ele é conduzido pelos anjos, olha que lindo, ele é conduzido pelos anjos para o paraíso. E ali, como a gente viu que Jesus falou para o ladrão, você ainda hoje estará comigo no paraíso. É isso. Olha que lindo que ele fala, né? Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 42 ao 43, tem essa passagem. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha os privilégios para aqueles que buscam a Cristo. Por isso que Paulo disse, né, como eu já havia dito, que morrer para mim porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, aleluia. Aqui fica evidente que existe
dois lugares, né? Dois destinos. Os que estão em Cristo vão para o paraíso, os que não estão, os ímpios, infelizmente, vão para o Hades, tá? É os que desprezam as evidências, né? As escrituras, as advertências, porque enquanto estamos vivos, nós temos oportunidade de decidir para onde eu e você vai. Então, esse estudo, ele mostra claramente para onde vamos e que a decisão é de quem? É minha e sua, tá? A decisão é nossa. Então, eu e você temos que tomar a rédea da nossa vida e decidir para onde a gente quer passar a nossa eternidade. Porque ali é só o começo, né? Quem foi para Cristo foi para o paraíso, é só o começo das bênçãos, após a morte. E quem não acreditou em Cristo, quem viveu impiamente, vai para o Hades, que é o começo do juízo de Deus, tá? Porque após isso ainda vai ter o juízo de Deus sobre os que não buscam a Cristo, não buscaram a Cristo. Ó, a gente pode entender, ó, que quando Abraão disse assim para o rico, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Né? Você já teve o que você queria, não teve? Agora, infelizmente, vai pagar pelas consequências, né? E a gente entende que as consequências dos que vivem só os prazeres dessa terra e não vivem com Cristo vão sofrer as consequências, tá? E para concluir, o estado final dos mortos, tá? Porque eu falei do estado intermediário, é a passagem, aonde a alma vai até que o juízo de Deus venha para os ímpios e até que Jesus venha, né? Porque Jesus voltará e chamará aqueles que estão com ele, tá? Então este é o lugar de espera, vamos se dizer assim, o estado intermediário, onde as almas ficam até a volta de Cristo, tá bom? E o estado final dos mortos, o que vai acontecer? Após a primeira ressurreição, está lá em Romanos 8:11. Os salvos vão para as bodas de Cristo, tá? Vão passar pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Este é o estado final dos mortos. Após passarem pelo jardim de paz, vão para as bodas do Cordeiro, para o tribunal de Cristo e vão viver eternamente com Deus, tá? Este é o destino final dos mortos. Seus corpos serão ressuscitados e se tornarão incorruptíveis. Aleluia! O corpo que ficou aqui na terra vai ser transformado em um corpo incorruptível. Glória a Deus! Vai ser ressuscitado em glória, semelhantemente ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Aleluia! Nem esse corpo vai ficar aqui. Glória a Deus, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 21, tá? E o estado final dos mortos está lá em Daniel 12, 2, tá? Os ímpios ressuscitarão para a vergonha eterna. Seu destino final é o lago de fogo. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 15. Seu destino final haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 15. Perdão, Mateus 22, 13. Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo. Infelizmente. E do falso profeta, né? Eles vão desfrutar da companhia deles. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, tá? No verso 10 e no capítulo 21, no verso 8. Atualmente, muitos ímpios vivem injustamente, fazem o que querem e se enganam, sabe? São enganados, achando que nada vai acontecer com eles. Mas a palavra de Deus, ela é justa e ela se cumprirá. E aqueles que não buscam arrependimento, aqueles que vivem de forma contrária à vontade de Deus, vão receber o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele é um só para aqueles que não buscam a Cristo. É ir para o Hades e depois ir para o lago de fogo. E lá vão ficar com o diabo,
com o falso profeta e com o anticristo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 9, que diz, né, que os que vão para o inferno, os que receberão o castigo. Aqui a gente pode concluir esse estudo, né? É um estudo muito forte, assim como essa série de estudos que nós fizemos, né? Foi abordado vários assuntos, vários temas importantíssimos. A palavra de Deus, ela é importante, de Gênesis a Apocalipse, né? Não existe nenhuma parte da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que tem menos valor. Não, porque ela é completa e ela foi inspirada por Deus, né? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos moldar. E aqui, nesse estudo, a gente pode entender que o livre-arbítrio existe. Deus estabeleceu uma nova aliança através de Cristo. Mas eu e você, a gente vai escolher para onde a gente vai. Aqueles que não acreditam nas verdades vão pagar para ver. E o preço vai ser alto, e o preço é eterno. Então, enquanto há vida, há esperança. E aqueles que estão em Cristo já estão guardados, já estão protegidos, a alma já está guardada, né? Já vai lá para o paraíso, após, né, Jesus voltar, vai receber, né, vai ser recebido por Jesus e vai continuar a maravilhosa promessa de Cristo. Então, que eu e você possamos entender que o destino final ou é para a vida eterna ou é para o sofrimento eterno. Então, nós temos que escolher para onde vamos, porque é uma verdade, foi Deus quem estabeleceu e no tempo certo isso vai acontecer. Então, que eu e você possamos estar firmes em Cristo e aqueles que não estão em Cristo possam ver esse estudo, buscar a Cristo, se arrepender e receber a nova aliança. Amém? Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês, assim como tem me ajudado muito. Edificante, poderoso, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é muito forte, né? Vamos encerrar esse estudo hoje com uma breve oração. Senhor, eu te agradeço por este momento, por este ensinamento. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos guardar, para mostrar para nós que o Senhor tem cuidado de nós nesta vida, o Senhor tem cuidado da nossa alma, o Senhor tem cuidado de tudo nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, por nos direcionar sempre na tua verdade. Nos ajuda, Pai, a sermos fortes, a continuar em Ti, a não, meu Deus, desfalecer, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai, eu quero orar também, meu Deus, para aqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que todo espírito de engano, todo espírito, meu Pai, que tenta colocar na mente dessas pessoas que a tua palavra é mentirosa, que esse estudo é mentiroso, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que toda mentira venha cair por terra, que todo engano venha cair por terra, que essas pessoas possam ser libertas para receber o melhor do Senhor, para ser levado pelos anjos para o paraíso, para esperar a Cristo com a verdadeira paz que só o Senhor pode nos oferecer. Assim eu te peço, Pai, e eu já te agradeço. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Até a próxima. Tchau.